Olá, graça e paz, meus irmãos, tudo bem com vocês? Ontem o Senhor Deus tocou na minha vida para seguir essa série de devocionais aqui na minha rede social e como vocês fazem parte da minha rede social, das minhas redes sociais, eu espero que assim como o Senhor Jesus tocou no meu coração, que Ele possa tocar no seu também. Ontem nós começamos uma série de devocionais sobre a guerra do foco e como tema de ontem foi o engano do inimigo. A gente falou sobre as artimanhas que o inimigo usa para tirar o seu foco, para tirar a sua atenção do Senhor Jesus Cristo. E hoje vamos dar continuidade a essa série. E o tema que eu gostaria de apresentar para vocês, que o Senhor Jesus falou no meu coração, é sobre o discipulado como formação de atenção. A gente sabe, a gente mencionou que existe essa guerra constante pelo seu foco. E agora nós vamos trazer o que Jesus fala conosco para que nós venhamos a ter essa formação de atenção e esse olhar para Cristo, esse olhar para Jesus. E com isso eu peço que você abra sua Bíblia em Mateus capítulo 4, no versículo 19. Mateus 4,19 diz assim: Jesus lhe disse: Sigam-me, e eu farei de vocês pescadores de gente. No mesmo instante, deixaram suas redes e o seguiram. Aqui Jesus fala no chamado dos primeiros discípulos, e ali o Senhor dá essa ordem para eles: siga-me. E uma analogia que eu consigo fazer aqui sobre largar essas redes, quando os discípulos ali, que até então não eram discípulos, abandonaram aquelas redes, é claro que aquelas redes eram redes de pesca, né? Mas hoje eu quero fazer essa analogia como se fosse a nossa rede social. O Senhor Jesus, através dessa palavra, está falando para nós: siga-me, siga-me. Largue sua rede social, o tempo que você está focando em suas redes sociais, porque o Ministério de Mídia na Assembleia lá na igreja apresentou um dado que estamos passando cerca de 8, 9 horas em média em redes sociais. E será que dessas 8, 9 horas nós estamos focando no Senhor Jesus ou nós estamos só naquele loop infinito de, de desatenção? E que é isso que o inimigo quer. A gente falou na devocional anterior sobre essa desatenção que o inimigo quer proporcionar para que você não tenha o foco em Jesus Cristo. E com isso, o Senhor Jesus ele nos instrui a seguir de uma maneira radical ele. Ele nos dá uma organização de atenção para que nós possamos nos voltar para Ele. Então, que hoje você receba essa palavra, que assim como o Senhor Jesus falou no meu coração, que a gente possa seguir Ele. E aí o primeiro passo que eu gostaria de destacar aqui para vocês é que o inimigo ele trabalha através dessa distração. E a distração no latim ela quer dizer distracto, que significava tortura. Eu pesquisei um pouco sobre distração e antigamente eles pegavam as pessoas em forma de tortura. Ela tinha seus braços, seus membros e suas pernas amarrados e ali eles colocavam dois cavalos, um para ir para um lado e um para ir para o outro. E ali amarrava no membro dessa pessoa e essa pessoa era esticada até ser despedaçada. E o que eu quero dizer com isso? Eu sei que parece uma coisa muito pesada para se falar, né? Mas é o que o inimigo quer fazer conosco. O inimigo ele quer nos despedaçar. Ele quer gerar essa distração que quer dizer que quer que você esteja despedaçado, quer tirar sua atenção sua atenção e seu foco de Jesus e quer despedaçar a sua atenção, te distrair para outros focos, tirar seu foco central de Jesus e quer que seu foco fique em qualquer coisa menos em Jesus. E quando Jesus ele nos chama, o inverso de distração é tração. A tração você foca em uma só coisa, você vai para um só lado. E em Salmos 27:4, ele fala isso conosco. Vamos abrir lá para a gente dar uma olhada? A única coisa que peço ao Senhor, e é o meu maior desejo, é morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar em seu templo.
Você vê que aquele, ele pede uma só coisa. Ele não tem essa questão do inimigo que ele usa de distração. O Senhor Jesus está nos mostrando que ele quer uma atração para conosco. Que nós venhamos a ter essa atenção única para o Senhor. Que é se voltar para a casa do Senhor, se voltar para o caminho do Senhor. Assim como um outro exemplo que eu posso usar é ali de Marta e Maria. Marta estava dispersa com tantas coisas a fazer, a fazeres, e Maria estava focada no Senhor Jesus. E que nós possamos ter esse foco também, de focar no Senhor Jesus. Não sei se vocês estão me entendendo, mas essa palavra tocou muito ao meu coração, por causa que para você ser um discípulo do Senhor Jesus, você tem que ter esse treino, essa decisão. Então, o discipulado é a decisão de viver o reino de Jesus agora. Entendeu? O governo do Senhor Jesus não é que a gente vá morar no céu e aí sim viver o reino, mas que a gente possa viver o reino de Jesus agora. Que a gente possa cumprir o seu chamado, apresentar Jesus agora, participar desse governo dele. E para você ser um discípulo, você tem que ter o treino e o foco. Você tem que estar com essa atração para Jesus. E um dos exemplos que eu posso usar para você é a questão do jogador de futebol. Que foi eu passei muito tempo da minha vida praticando esporte, tentei ser profissional. E no jogo de futebol, ali na competição, você tem que estar focado na competição. Você treina para aquilo, você se alimenta para aquilo. Você não entra num campeonato sem saber o que sua posição, o que o outro time vai, quais são as estatísticas do outro time. Você não entra sem saber a estratégia do outro time. Então ali você tem que estar focado. Então o nosso foco ali no meio do futebol era isso. A gente treinava justamente para ter esse foco e atenção para na hora do campeonato a gente não errar. Então que para ser um discípulo você também tem que treinar e você também tem que ter esse foco em Jesus. E uma pergunta que eu deixo para você é: como que você quer ser um discípulo se você não tem foco? Se o inimigo ali está conseguindo dispersar a tua atenção para diversas coisas e tirar a sua atenção do foco que é o Senhor Jesus. Então nessa série de devocionais a gente está focando nessa guerra pelo foco. O inimigo quer fazer que nem o sentido da palavra da distração mesmo. Ele quer te desmembrar, ele quer desmembrar sua atenção para outros lugares. E aquilo que você acaba focando é aquilo que acaba te formando. Então, eu até vou especificar melhor essa frase que diz assim: aquilo que você está focado revela aquilo que você vai se tornar. Então, o foco ele é igual à formação. Então, a partir do momento que você tem um foco em Jesus, você se forma um discípulo de Jesus. Mas se você tem um foco no dinheiro, em Mamon, você vai se tornar um discípulo do dinheiro, você vai acabar se dispersando para aquele lado. Se você tem um foco no trabalho, você vai acabar tendo foco no seu trabalho e vai acabar, aquilo ali vai moldando o seu interior. E a mensagem que eu quero não é que você pode abandonar o dinheiro, não é nada disso que eu estou falando, mas abandonar o seu trabalho não é nada disso, mas o que o seu foco maior tem que estar em ser um discípulo do Senhor. Que à medida que você vai focando no Senhor, as demais coisas vão ser acrescentadas para você. E que você possa entender que o Senhor Jesus está falando para você hoje: siga-me, abandone as redes. Abandone as redes. Eu entendi naquela época, tudo bem, que foi para os discípulos abandonarem a rede de pesca, mas hoje ele está falando conosco que nós precisamos entender essa questão das redes sociais. É uma coisa que me afeta e eu acredito que também pode estar afetando sua vida. Porque as redes sociais ali, onde você está deixando seu foco, onde você está deixando ali o seu tempo, ali está formando um caráter em você, ali tem pessoas que estão te influenciando. E será que essa influência está sendo para o bem ou está sendo para o mal? Então, também que a gente, não estou falando para largar as redes sociais de, vou largar, vou viver, mas que você possa ter em suas redes sociais pessoas que te influenciam a focar no Senhor Jesus. E eu gostaria, se você ficou até aqui, que você faça um diagnóstico do seu dia. Como é que foi seu dia hoje? Você pode colocar no comentário aí embaixo. Eu gostaria de saber como é que foi o seu dia, para você ter uma ideia de como está sendo o seu foco no dia a dia. Quando você acordou, se você fez a leitura da palavra, se você fez um momento de oração,
como que foi o diagnóstico completo do seu dia e a partir disso você trabalhar para que você possa ter mais foco no Senhor. E outro versículo rápido que eu gostaria de deixar, que é bastante conhecido, Romanos capítulo 12, versículo 2 diz assim: Não imitem o comportamento e os costumes desse mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não imitem ou não se conformem, pode estar a sua tradução. E aí são dois pontos que eu gostaria de destacar, que é a conformidade e a transformação. A conformidade, eu levo para pensar assim, como se fosse a gente viver no modo automático. Será que nós estamos deixando que pessoas nos influenciem? Será que nós estamos nos conformando com o comportamento desse mundo, que as pessoas estão nos influenciando? Mas hoje eu te peço que você se volte para Cristo e que você receba essa transformação. A transformação é fixar em Jesus, é que deixar que o Senhor Jesus te influencie. Amém? Que essa palavra possa tocar o seu coração assim como tocou o meu. E vamos continuar aqui com essas devocionais. Deus abençoe.